E a espera acabou, meus amigos. João Fonseca estreia no Masters 1000 de Montreal, uma partida muito boa diante de Stefanos Tsitsipas e já está classificado para o round 3. Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre essa vitória, trazer alguns números que eu considero bem importantes e dar uma olhada no chaveamento para ver o que João Fonseca vai enfrentar aí pela frente no campeonato. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like para a gente, é muito importante, a gente tá chegando aí, quem sabe, em 4 mil inscritos e você pode ser parte disso. E vamos que vamos. Pois é, meus amigos, João Fonseca, que inclusive no Live Ranking nesse momento acabou subindo uma posição, é número 26 do mundo atualmente, após essa vitória, enfrentou Stefanos Tsitsipas, que é um jogador que todo mundo já conhece, todo fã de tênis já conhece o Tsitsipas, já foi número 3 do mundo, não vinha em uma fase das melhores, mas desde que ele meio que se separou do pai, podemos dizer assim, está voltando a encontrar um bom nível de tênis, inclusive há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás, foi campeão do ATP 250 de Gstaad, então não vamos levar essa partida para os extremos, muitas pessoas levando para o extremo como se o João tivesse vencido o melhor tenista de todos os tempos, mas ao mesmo tempo, e isso aqui é que é mais importante ainda, o João Fonseca não venceu aquele Tsitsipas que estava errando tudo, que era um jogador realmente que não merecia estar nem dentro do top 100. O Tsitsipas é um cara que está encontrando uma nova forma de jogar, está com uma nova comissão técnica, se tornou novamente um jogador extremamente competitivo e conseguiu fazer uma partida dura diante do João. E a gente vai falar sobre as nuances dessa partida, porque a gente não pode ignorar. O primeiro ponto que a gente não pode deixar de observar é que, de fato, foi uma partida que o nível técnico, digamos assim, não foi dos melhores. E, de fato, não foi, e esse era o normal de acontecer. João Fonseca já estava há mais de um mês sem disputar uma partida oficial aí da ATP, depois da sua eliminação em Wimbledon, acabou jogando o UTS, mas o UTS é um campeonato completamente diferente, um clima muito mais de treino, muito mais recreativo, e o fato é que ele voltou a disputar uma partida oficial somente agora. Não iniciou a partida no melhor ritmo possível, acertando na intensidade que ele acerta e muito menos arriscando coisas que normalmente ele arrisca, mas eu acredito que isso é muito decorrente, obviamente, da falta de ritmo dele. Aqui a gente tem alguns números da partida. João Fonseca conseguiu 8 aces contra 7 do Tsitsipas. Quem assistiu o vídeo de pré-jogo ontem já conseguiu observar que eu trouxe essa informação de que, de fato, o saque do grego seria um aspecto relevante do jogo dele. É claro que o número de aces não foi um número tão elevado, mas é uma coisa que demonstra que ele conseguiu incomodar o João com o seu serviço e, obviamente, além dos aces, existem pontos de saque que os dois tenistas acabam conseguindo, que não contam como esse, porque acaba tocando na raquete, indo para fora, ou seja, saques eficientes, que nem sempre são esses, mas ainda assim são saques pelos quais os tenistas conseguem capitalizar os pontos. No aspecto de duplas faltas, o João cometeu somente 2, o Tsitsipas cometeu 4. Esse é um aspecto que eu já estou comentando há bastante tempo, que o João não está forçando mais o saque da mesma maneira que ele vinha forçando ultimamente. O João está indo para saques muito mais seguros e principalmente na situação de hoje, que ele estava se readaptando a estar em quadras em torneios profissionais, a gente conseguiu observar que o João ainda não estava sacando da melhor forma que ele pôde sacar, mas ainda assim conseguiu ser dominante através do seu serviço também. 66% de percentual aí de primeiros saques em quadra, enquanto o Tsitsipas conseguiu somente 56%. O 66% é uma estatística regular, digamos assim. O ideal é que o tenista consiga algo em torno de 65% a 70%, mais ou menos, para ser uma estatística boa, mas levando em conta que o João estava esse período parado, então 66% é um número positivo. Já por parte do Tsitsipas, um número bem negativo, e um aspecto que eu acredito que o João conseguiu muito incomodar o grego hoje, de fato, foi através da devolução. Esse é um dos aspectos que o João mais é criticado em toda a sua carreira. Muitas pessoas apontam que ele precisa evoluir nesse quesito e hoje a gente conseguiu ver o João sendo mais agressivo em suas devoluções, tentando colocar o grego em mais dificuldade com o seu saque, e eu acredito que ele conseguiu. Inclusive, eu imagino que
O fato do João ter conseguido uma quebra logo no início da partida meio que atrapalhou a trajetória dele durante o jogo, porque parece que no game seguinte ele acabou já sendo quebrado e me parece que ele entrou meio que em uma situação muito mais confortável, imaginando que o jogo seria muito mais tranquilo do que realmente foi. Inclusive, eu imagino que se o João tivesse com um ritmo mais acelerado, vindo de alguma sequência de torneios, ele tinha até margem para vencer com uma tranquilidade maior do que ele venceu hoje, obviamente levando em conta que hoje ele já venceu com uma certa margem. A gente pode dizer que ou o jogo teve equilibrado ou o João esteve à frente do jogo durante todo o período. Em momento nenhum a gente consegue tirar um recorte da partida e entender que o Tsitsipas estava com o jogo na mão ou que estava à frente do João em algum aspecto. De fato, foi um jogo muito controlado por parte do João. Inclusive, após a partida, ele deu uma entrevista falando que muito provavelmente o João do ano passado, ainda um pouco mais verde, menos maduro, digamos assim, não teria a experiência de conduzir a partida da maneira que ele conseguiu conduzir hoje. Então, realmente, muito importante o João conseguir ser dominante no serviço, como a gente já olhou anteriormente, muito importante o João estar evoluindo na devolução. O fato de ele ter passado esse período aí sem nenhum tipo de jogo oficial ou algo do tipo, não anula o fato de que ele certamente estava treinando para poder melhorar nos fundamentos, e a gente já conseguiu ver hoje de que o João realmente conseguiu melhorar na sua devolução. E é claro que o nível de assertividade é algo que vai ser trabalhado e deve ser algo muito melhor na partida do round 3, que eu já adianto para vocês que é uma partida diante do Casper Ruud. Ele acabou vencendo o confronto diante do Juan Manuel Cerúndolo. Vão reeditar um confronto aí que já aconteceu em Roland Garros, e eu confesso para vocês que é um confronto que eu ainda acho que, de certa forma, é um pouco positivo para o João. É importante a gente lembrar que o João enfrentou o Ruud em Roland Garros, né, melhor superfície do norueguês, enquanto o João tem como melhor superfície a quadra dura, e mesmo assim o João conseguiu uma vitória em um Grand Slam. Agora que o João vai estar na superfície que ele se sente mais confortável, que o Ruud não é especialista, podemos dizer assim, eu acredito que o João tem totais condições de voltar a vencer essa partida. E é obviamente que a gente não pode esquecer que o Ruud é um jogador extremamente experiente, é um cara que já tem muitos anos de circuito. É óbvio que, apesar dele ser um saibreiro que tem realmente no saibro como a sua melhor superfície, ele sabe adaptar muito bem o seu jogo para jogar bem nas quadras duras também. Eu separei algumas coisinhas aqui para falar com vocês. Um aspecto que ficou extremamente claro na partida de hoje é que o João ganhou muito mais ritmo a partir do segundo set. O nível do primeiro set realmente não foi um nível muito bom. Ambos os tenistas erraram muito acima daquilo que costumam errar. Na verdade, eu até trouxe no vídeo de ontem que, de fato, o Tsitsipas é um tenista que erra muito em quadra. Ele faz muitas coisas legais e bonitas, mas na mesma proporção ele acaba errando em uma intensidade muito grande também. Então, ele é um tenista que vai do céu ao inferno em todos os momentos. Mas no caso do João, de fato, no primeiro set ele errou muito acima daquilo que normalmente ele erra, e o segundo set do João foi realmente completamente diferente. Um aspecto que a gente conseguiu observar também é que nenhum dos dois tenistas estavam muito contentes com a quadra, e eu já havia trazido um vídeo alguns dias atrás também falando que a quadra de Montreal é uma quadra mais lenta, é uma quadra que segura um pouco mais a bola, e por segurar a bola, ao invés da bola quicar, ir para frente com um kick mais baixo, ela fica com um kick mais alto. Em alguns momentos da partida de hoje, inclusive, pareceu até que a bola havia desviado em alguma coisa, tanto para o João, quando ele tentou dar um bate-pronto, quanto para o Tsitsipas também. Ambos os jogadores tiveram seus momentos aí de reclamar de alguma coisa da quadra. Outro aspecto que eu trouxe no vídeo de pré-jogo, que acabou se confirmando também, foi que o Tsitsipas conseguiu incomodar bastante o João subindo na rede, deu alguns voleios lindos. Então esse é um aspecto realmente que o Tsitsipas faz muito bem, ele voleia muito bem, ele sobe na rede muito bem, e mesmo assim o João conseguiu criar oportunidades para poder vencer a partida com o mínimo de tranquilidade, podemos assim, apesar do Tsitsipas ter confirmado tudo aquilo que ele faz de bem dentro das quadras. E outro aspecto, só para eu finalizar o vídeo aqui para falar com vocês, é que muitas pessoas reclamam que o João Fonseca fica determinados tempos sem jogar, e algumas pessoas inclusive levantam hipóteses e possibilidades de o João ter algum tipo de lesão ou coisa do tipo. Hoje, na entrevista, pelo menos para mim, ficou muito claro que esse período de pausa que ele deu foi muito mais focado na saúde mental do que na saúde física relacionada a algum tipo de desgaste ou lesão. Me parece realmente que o João
tá dando essas pausas porque ele sente falta de estar em casa, ele sente falta de estar ao lado dos familiares, da namorada, enfim. É claro que isso é direito dele e, ao mesmo tempo, isso acaba nos tranquilizando um pouquinho de saber que não é nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de desgaste físico, não é nenhum tipo de falta de preparação física, digamos assim. É muito mais um aspecto de conforto que ele precisa para poder desempenhar bem e fazer agora muito bem essa gira, que realmente vai ser uma sequência muito grande. Temos agora a Masters 1000 de Montreal, Masters 1000 de Cincinnati, US Open, Copa Davis, depois vem a gira asiática. São muitos campeonatos em sequência e o fato do João estar bem e mais confortável, resetado depois desse período no Rio de Janeiro, pode ser um aspecto que vai fazer com que ele cresça ainda mais. Então, meus amigos, essa foi a vitória do João. Trouxe aqui alguns números, vamos dar uma olhadinha só aqui no chaveamento para vocês poderem observar como está a situação de momento. Lembrando que eu vou trazer um vídeo focado somente nesse confronto do João diante do Casper Ruud. Vai ser um jogo realmente bem legal da gente acompanhar. O Ruud venceu o Cerúndolo 6-1, 6-2, uma partida que o Cerúndolo não conseguiu fazer absolutamente nada. O João venceu duplo aí 7-5, sendo que no primeiro set, na verdade 7-6 no primeiro por conta do tie-break e no segundo set 7-5. E abaixo a gente já consegue ver aí que o Shelton também acabou passando pelo Brooksby e o Zizou-Bergs passou pelo Baeza, ou seja, quem vencer de João Fonseca e Casper Ruud vai enfrentar, vamos ser sinceros, muito provavelmente aqui o Ben Shelton, que vai ser outra pedreira. Então, meus amigos, vamos ficar de olho aí nos próximos passos de João Fonseca. A partida deve acontecer na sexta-feira e amanhã eu estarei fazendo um vídeo aqui para vocês, falando sobre o confronto dele diante do Ruud. Um abração para todo mundo, se você puder, deixa o like, se inscreve no canal, deixa seu comentário, um abração e tchau, tchau.